Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo da primeira aula do curso. Nessa primeira semana, estudaremos o sistema binário de numeração, começando com contexto histórico e então representações numéricas, sistema decimal, sistema binário, conversão decimal-binário, conversão binário-decimal e curiosidades. O sistema binário foi criado e estudado no século XVII pelo filósofo e matemático alemão Gottfried Leibniz. Esse período histórico também é conhecido como Renascença, marcado com grandes avanços científicos, sociais e filosóficos. No século XIX, o telégrafo foi inventado. Esse era um equipamento de comunicação que utilizava o sistema binário para transmitir mensagens. Esse uso dos números binários foi o precursor para sua aplicação na computação através da lógica digital. Então, em 1940, o primeiro computador que utilizava esse sistema foi criado, o ENIAC. O mundo passava pela Segunda Guerra Mundial e todos os esforços se concentravam para o fim desse conflito. Por isso, esse computador foi utilizado para diversos cálculos balísticos cujos resultados seriam utilizados em combates. Atualmente, utilizamos diversos equipamentos eletrônicos para ver vídeos, ouvir músicas, telefonar para pessoas e muito mais. Todos esses aparelhos utilizam lógica digital para nos permitir fazer essas atividades. Porém, vídeos, músicas e telefonemas são apenas representações de coisas que acontecem fora dos eletrônicos. Para capturar e representar informações, os eletrônicos podem utilizar sinais analógicos. Esses sinais têm variações suaves ao longo do tempo, permitindo que os equipamentos capturem informações com maior precisão e sensibilidade, mas muitas vezes isso interfere na representação de maneira negativa. Equipamentos como relógios de ponteiro, televisores antigos, máquinas fotográficas analógicas são exemplos de eletrônicos que utilizam esse tipo de sinal. Os eletrônicos também podem utilizar sinais digitais para capturar e representar informações. A diferença é que a informação é representada de forma quantificada, como se fosse um resumo do sinal analógico durante um período de tempo. Para isso, os equipamentos eletrônicos utilizam o sistema de numeração binário. Os dois sinais representam a mesma informação, porém equipamentos eletrônicos têm maior capacidade de representá-la em formato digital. Equipamentos como relógio digital, televisores de alta definição, câmeras digitais são exemplos de eletrônicos que utilizam sinais digitais. Essa é uma explicação resumida de como sinais digitais representam informações utilizando números binários. Veja o vídeo complementar que disponibilizamos para vocês. Ele traz informações mais detalhadas e interessantes. Desde quando aprendemos a contar, fazemos uso do sistema decimal de numeração, em que, através de 10 algarismos diferentes, pode-se informar qualquer quantidade. Por exemplo, o número 12 possui dois algarismos. A primeira posição está preenchida com um 2 e a segunda com um 1. O primeiro, a unidade, e o segundo, a dezena. Sabemos que uma dezena representa a quantidade de 10, então podemos decompor o número 12 como 10 mais 2. O mesmo acontece com as centenas representando 100, os milhares representando 1000 e assim por diante. Sabemos que o sistema decimal apresenta 10 algarismos, já o binário possui apenas 2. Portanto, para cada algarismo só existe a opção de 0 ou 1. Cada algarismo do sistema binário é chamado de bit. Bit é a unidade básica de informação de computadores. Em lógica digital, o bit de valor zero é interpretado como desligado, off, falso ou não. Já o bit de valor um é interpretado como ligado, on, verdadeiro ou sim. Imagine que você está no seu quarto e a luz está desligada. Isso pode ser representado pelo bit zero, por exemplo. Quando você liga a luz, então pode ser representado pelo bit 1, porque agora existe energia elétrica chegando até a lâmpada. Isso não é muito diferente de como computadores utilizam o sistema binário para interpretar informações dos bits que passam em seus circuitos. Se utilizamos o sistema decimal para representar quantidades, com o sistema binário precisamos fazer a mesma coisa, já que computadores são muitas vezes utilizados para realizar cálculos. A diferença é que com o sistema binário vamos utilizar mais algarismos para representar a mesma informação que o sistema decimal, como podemos ver na tabela de equivalência. Isso é vantajoso porque computadores podem realizar uma grande quantidade de operações de forma muito rápida com esses números, compensando a maior quantidade de algarismos. Mas como essa equivalência funciona? Primeiro, temos que lembrar da exponenciação. Um número, chamado de base, é elevado ao outro, chamado de expoente. Isso quer dizer que a base será multiplicada por ela mesma de acordo com o que está indicado no expoente. Por exemplo, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8.
2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 elevado a 1 é igual a 2 apenas, porque o expoente indica 1. Já 2 elevado a zero é igual a 1, e essa é uma propriedade da exponenciação. Para a equivalência entre o sistema binário e o decimal, utilizaremos a exponenciação de base 2. Vejamos um exemplo com o número 12. 12 é igual a 8 mais 4, que é o resultado da exponenciação de 2. Podemos então construir uma tabela com o resultado dessa exponenciação de forma decrescente. E onde encontrarmos o 8 e o 4, colocaremos o algarismo 1 do sistema binário. Todas as outras posições colocaremos o algarismo 0 do sistema binário. Então, temos que o número 12 do sistema decimal é representado com a sequência 1, 1, 0, 0 no sistema binário. Podemos verificar o resultado multiplicando os pesos das posições com seu respectivo valor no sistema binário e somando todos os resultados. 8 vezes 1 é igual a 8, mais 4 vezes 1, que é igual a 4, mais 2 vezes 0, que é igual a 0, mais 1 vezes 0, que é igual a 0, somando 12. Nesse caso, utilizou-se 4 bits para escrever o número. Vamos aprender agora como realizar essa conversão de sistemas para quaisquer números decimais e binários. O método pelos pesos que vimos anteriormente é útil para números pequenos, mas no caso de números maiores não é viável. Para esses números, usamos o método das divisões sucessivas. Relembrando, uma divisão contém um divisor, um dividendo, um quociente e um resto. Através desse método, como escrevemos 27 em binário? Começamos dividindo o número 27 por 2, obtendo o quociente 13. Afinal, 2 vezes 13 é 26. Portanto, para essa divisão teremos o resto, 27 menos 26, que é igual a 1. Prosseguimos repetindo essas divisões por 2 nos quocientes que formos encontrando nas divisões, até que o quociente encontrado seja menor que 2. O número binário que representa 27 será a sequência 1, 1, 0, 1, 1, que são os restos encontrados nas divisões, ordenados da última divisão para a primeira. E esse é o método que utilizamos quando queremos converter qualquer número do sistema decimal para o binário. Utilizando o mesmo método, como escrevemos 181 em binário? Pause o vídeo e tente realizar essa conversão, e então vamos comparar os resultados. Esse é o resultado das divisões sucessivas, e o número binário que representa o 131 será a sequência 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Para converter o número binário para decimal, pode ser utilizado o método dos pesos que já vimos anteriormente. Como escrevemos o número 101101 em decimal? Note que o número binário possui 6 algarismos, portanto, nossa tabela deve ter 6 colunas. Começando de 2 elevado a zero, preencheremos a linha de exponenciação aumentando 1 no valor do expoente à medida que formos mais à esquerda. A linha dos pesos são os resultados dessas exponenciações. Então, fazemos a multiplicação dos pesos com o algarismo binário das respectivas colunas e somamos os resultados. Dessa forma, 32 mais 0 mais 8 mais 4 mais 0 mais 1 é igual a 45, que é o número decimal que estava representado no sistema binário. Existem outras formas de realizar essas conversões e encorajamos que as busquem. Elas podem ser mais simples ou complicadas, dependendo de quais operações o aluno se sente mais confortável realizando. O conteúdo teórico dessa aula acabou. Agora vejamos algumas curiosidades. Além dos números decimais e binários, há também outras representações, como os octais, números escritos na base 8, ou seja, há 8 símbolos para a representação de quantidade. Já foi muito utilizado como alternativa mais compacta ao binário. Há também hexadecimais, números escritos na base 16, sendo assim, há 16 símbolos para a representação de quantidade. Atualmente, é o mais utilizado como alternativa ao binário. Esses sistemas têm suas próprias tabelas de equivalência e métodos de conversão. Note que o sistema octal possui algarismos de 0 a 7, e então, a partir do 8, precisa de 2 algarismos para realizar a representação. Já o sistema hexadecimal possui 16 algarismos, de 0 a 9 e então de A a F, representando decimais de 0 a 15 de forma equivalente. Uma aplicação dos números hexadecimais é a representação de cores formadas por diferentes intensidades de vermelho, azul e verde
que são as cores primárias em pixels de monitores de computador e televisores. Quando observamos esses pixels a alguma distância, vemos o espectro de cores exibindo tons de laranja, magenta, ciano e diversas outras cores que formam as imagens que vemos nesses aparelhos. Esse é o fim do conteúdo da primeira semana. Obrigado por estarem participando do nosso curso e até a próxima!